Bom dia a todos. Isso, é para me mandar o nome. Vai lá no bate-papo, para a gente não perder tempo. Já vai me mandando o seu nome completo. Eu vou lembrando vocês no decorrer da aula, tá bom? De fazer isso. Me manda o seu nome completo. Uma vez só basta, tá? Não precisa me mandar várias vezes, não. Tudo bem? Manda, por favor, o seu nome completo, valendo a chamada, valendo a sua frequência aqui na aula. Tem pessoas que estão me mandando, olha, temos um unicórnio na nossa aula, aluno novo. Tudo bem? Bem-vinda. Bom dia, turma, quem está chegando. Deixa eu ver se tem gente que está com dificuldade. Acho que não, né? Isso, turma, vai me mandando. E eu passei uma tarefa para vocês, se não me engano, página 8. Não foi isso? Enquanto o pessoal está mandando os nomes para mim, abre a sua apostila na página 8 para a gente fazer a correção daqui a pouco, por favor. Ó, quem está chegando agora, vai lá e me manda o seu nome no bate-papo, tá bom? Bom dia, Bia. Bom dia, bem-vinda. Nome completo, por gentileza. Tá bom? Me manda seu nome completo. Estou esperando, turma, porque eu acho que tem gente que ainda está com dificuldade em entrar. Tá? Enquanto isso, vai me mandando o seu nome completo, tá? Certinho? Bom, acho que todo mundo já deve ter conseguido, que precisava entrar, já deve ter conseguido. Ninguém se notificou, ninguém me mandou mais mensagem. Bom, pessoal, eu estava comentando com vocês na nossa última aula que os portugueses e espanhóis, ao se lançarem ao mar, eles tiveram contato com povos de áreas que eles não tinham ainda, né, naquele momento. E aí, eu comentei com vocês também que a gente acaba, de certa forma, não valorizando as. Pessoal, vocês estão me enxergando direitinho? Parece que está travando o vídeo. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Tá? Então acho que é só o meu aqui que tá travando. Tá? Então é o seguinte: quando os portugueses e espanhóis chegaram nas diversas áreas, na Ásia, Oceania, América e África, eu comentei com vocês que eles não enxergavam essas pessoas como pessoas que tinham cultura, pessoas que tinham religião, economia, né? Eles olhavam para essas pessoas como selvagens, né? Só que muito pelo contrário, essa população africana, essa população que vivia na América, na Oceania, na Ásia, são populações que tinham muita cultura. Eles tinham uma organização religiosa, política e econômica bastante estruturadas. A única questão é que era diferente da dos europeus, né? Só que os europeus, por se acharem superiores, não valorizavam a cultura desses diferentes povos, né? E aí, esse capítulo ele é dedicado para que a gente possa conhecer as diferentes culturas que esses espanhóis passaram a ter contato, né? E aí eu comentei com vocês do Reino de Gana, mostrei para vocês algumas das características, o nome, aonde é que essa civilização se desenvolveu, as principais características econômicas e políticas da civilização de Gana, não é mesmo? E aí, então, na página 8, temos duas questões, duas atividades para a gente responder sobre a civilização de Gana, ok? Então, a primeira delas, na página 8, vem o seguinte, letra A. De que maneira o reino de Gana estava organizado? Destaque como seu líder exercia a autoridade. Pessoal, então é o seguinte, a gente viu que o Gana era o rei, mas ele não exercia o poder sozinho. Não é isso que a gente viu? Tá? Então, ó, primeira coisa, que quem era o rei era o Gana. E ele não exercia o poder sozinho, ok? Primeira coisa que a gente pode pensar. Qual que é a segunda Só um coisa que a minuto. gente... Tá bom, vou esperar. Pronto? Posso Pode continuar? falar. Então, ótimo, tá? Então, o rei era chamado de Gana e não exercia o poder sozinho. Ele exercia o poder
junto das autoridades das comunidades da área que ele tinha o controle. Tipo os líderes das vilas que ele Isso, eram dominava? os líderes das vilas. Mas como que ele exercia essa influência sobre esses outros povos? Fazendo casamentos, não é? Aliança matrimonial com mulheres dessas comunidades. Pois não, Vinícius? A família. Peraí, um de cada vez. Vinícius primeiro. Eu posso falar a minha? Fala, Vinícius. Eu também quero falar. Peraí, um de cada vez, turma. O reino de Gana era descentralizado. O rei não tinha autoridade sobre todo o território. Isso, tá? E como que ele Posso fazia falar a para minha? exercer a sua influência? Ele realizava casamento com mulheres de cada comunidade em que ele tinha feito aqueles acordos, certo? Então, qual seria a resposta? E essa influência era feita sobre o Coisa diferente. Quê? Fala, Antônio. Um de cada vez. Fala, Antônio. Eu posso falar a minha? Então, Ah, em fala. aldeias, com seu poderio militar. Aí tem que adicionar o casamento, mas aí vai estar certo. Fala desde o início que eu não te ouvi. A primeira, em aldeias, né? Que você falou que eles se organizavam em aldeias, vilas, com seu poderio militar. Isso, mas assim, ó, como que o reino era organizado, né? Então, o reino era organizado em diversas comunidades, governada pelo rei chamado Gana, não é? Com Ele era o quê? auxílio dos líderes das comunidades. Ele era? Ele não era o rei? Página 8. Não, sim, eu sei, eu tô falando a resposta. Falou, ele era o quê? Ele era o rei, chamado, o Gana era o rei que governava. Não, de que modo o reino estava organizado? De que modo estava organizado? Através de várias comunidades. Então, turma, desativa aí as suas câmeras se estiver travando. Tá? Se as câmeras estiverem ligadas, vai travar mesmo. Certo? Beleza. Então, vamos lá? Continuando? Ô, Bia, Doutora, mas eu ainda não Eu formulei posso uma falar? resposta. eu Então posso fala. falar a minha rapidinho? Letícia primeiro. Fala, Letícia. Mas então ele exercia o poder sobre várias vilas Uhum. e ele tinha... Através do casamento, né? Que ele fazia. Lembra disso? Sim. Hum. Mas então era ele que governava ou que você tinha falado no início uma coisa de Ele relação com o governava. líder? Isso, ele governava em aliança com os líderes das comunidades. Certo? Então ele governava em aliança com os líderes das comunidades, que ele havia feito uma relação por meio do casamento. Isso, perfeito. Posso Fala, falar? Isadora. Eu pus assim: o rei era o Gana, porém ele não exercia poder sozinho. Os outros eram líderes de aldeias. Para fazer aliança, ele se casava com a filha do líder, para obter mais poder. Isso mesmo, perfeito, Isadora. Se tivesse essa uma questão de prova, valesse, sei lá, 2 pontos, você alcançaria esses 2 pontos. Perfeito? Então, ó, o rei era chamado de Gana, não exercia o poder sozinho, ele exercia o poder junto com os líderes das comunidades e para aumentar a sua influência sobre todo o reino, ele realizava casamentos com mulheres de cada comunidade que ele queria receber impostos e tudo mais. Beleza? Letra B. Posso falar? A minha aula está errada. Gente, eu tô fazendo autocorreção. Vocês têm que fazer autocorreção aí. Se eu for corrigir um por um, a gente não sai dessa aula hoje. Tá? Depois vocês aí reassistam a aula e façam a autocorreção. Não tem como a gente ler um por um, tá bom? Letra B. Qual a principal atividade econômica desempenhada pelos habitantes do reino de Gana? A principal atividade era o comércio. Deixa eu desativar aqui o som. A principal atividade era o comércio, principalmente do ouro e do sal. Tudo bem? Essas eram as principais Eu pus a venda atividades. das armas, ouro e sal. Armas do quê? Lembra? De ferro. Ferro. A venda isso mesmo. delas. Eu Isso. coloquei, Tá eu certo? também coloquei
o comércio, a venda de sal, a venda de armas de ferro e a manufatura. Pode ser, só que a manufatura não se configurava como uma das principais, tá? As principais eram ouro e sal. Aí as secundárias, aí sim, entram as armas e também as manufaturas, tá? As duas principais, ouro e sal. Eu marquei aqui embaixo ouro e sal, aí eu posso deixar como é que tava? Sim, aí você só completa. Beleza? Pois não, Gabriel? Eu tenho uma pergunta da matéria, não vai responder minha resposta não. É que eu queria perguntar que, tipo, lá pros africanos, lá no reino lá deles, o sal era muito valioso, não era? Era tipo como se fosse a canela, tipo, pros europeus? Sim, a canela, a pimenta, exato. Obrigada. Certo? Então vamos lá. Pessoal, chegando a esse ponto, eu vou... Então seria o comércio de sal, armas de fogo e mais alguma coisa? Ó, os dois principais elementos comercializados eram o ouro e o sal, ok? Quais que eram os outros que não eram os principais? Produtos manufaturados e armas de ferro. Então, eram 4. Os dois principais, ouro e sal, e depois armas de ferro e as manufaturas. E escravos também, né? Mas não era muito pouco, tá? Mas isso não era grande coisa, não. E não era comércio os escravos, tá? Os escravos, eles capturavam e acabavam utilizando de diversas formas, inclusive para fazer rituais de sacrifício, que eu vou comentar depois com vocês. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui, dos slides. Quem observou lá no nosso SAS Conecta, eu acho que eu coloquei esse arquivo lá para vocês já, tá? Então, quem tiver o acesso ao SAS Conecta já tem acesso a esse arquivo aqui. Vou só voltar aqui. Bom, eu parei nesses slides aqui, né? Explicando que o Reino de Gana se desenvolveu aonde hoje é essa área vermelhinha aqui, um país chamado Mauritânia, né? Que para manter a influência sobre as áreas que o Gana queria governar, ele fazia casamento com as mulheres das comunidades que ele dominava, né? As principais atividades eram essas aqui, ok? E a gente vai falar então um pouquinho sobre as características das duas principais cidades do Reino de Gana, tá? O Reino de Gana, ela tinha duas cidades principais dentro do território como um todo, tá? As duas cidades, elas se configuravam como duas capitais do Reino de Gana, tá? E aí, essas duas capitais, elas acabavam tendo características muito especiais. A primeira delas era chamada de Gaba, tá? Era conhecido como a cidade real. Por quê? Nessa cidade de Gaba era onde o Gana morava, o rei morava, né? E nessa cidade de Gaba existia um palácio onde o Gana morava. Esse palácio, ele era feito de pedras e de madeira. E aí, esse palácio, geralmente, ele era cercado por um muro ou de uma paliça. O que é paliça? Era basicamente um muro de bambu, onde tinha plantas que fortaleciam essa cerca de muro, tá? Essa cerca de bambu. E ao redor desse palácio cercado, esse palácio murado, nós tínhamos muitas palhoças. O que são palhoças? São, por exemplo, essas construções aqui, feitas de palha, tá? Então, a cidade de Gaba, ela era a cidade principal, tá? Também chamada de cidade da colina, porque era basicamente um local onde tinha uma colina em que essa cidade se estabeleceu. Então, a principal cidade onde o Gana habitava, tá? E tínhamos uma outra cidade chamada de Coumbe Salé. Essa cidade, ela era a cidade dos visitantes e dos comerciantes, né? E essa vila, ela tinha uma forte influência muçulmana. Então, dentro dessa cidade, nós tínhamos várias mesquitas. O que é uma mesquita mesmo? É uma igreja, né, onde os muçulmanos vão lá para rezar. É a mesma coisa, onde tem as igrejas evangélicas, a igreja católica, onde essas religiões vão lá rezar, né? Então, a igreja muçulmana é chamada de mesquita. Então, essa
cidade era fortemente influenciada pelos muçulmanos. Muitas rotas que vinham da região da Península Arábica para comercializar com o norte da África passavam por essa cidade. Então, por isso que existiam muitas mesquitas ao redor e dentro dessa cidade, ok? Só que, pessoal, lembra quando nós estudamos a expansão árabe não só na Península Arábica, como também para partes da África e da Europa? Essa expansão árabe chegou até o reino de Gana, certo? Então, as duas cidades, tanto Gaba quanto Kumba Salé, foram cidades que tiveram muita influência da expansão islâmica, tá? E aí, acabou que as duas cidades começaram a ter cada vez mais templos muçulmanos. Que templos eram esses? As mesquitas. Só que, quando a gente pensa que a partir do século IX, o reino de Gana começou a sofrer com esse processo de islamização no século IX, aí você pensa, será que todo mundo começou a se converter ao islamismo? Será que o rei se converteu ao islamismo? A população se converteu ao islamismo? Não, né? O que a gente percebe? Que a população não se converteu, mas acabou criando espaços para que esses islâmicos pudessem chegar nessa cidade, ficar ali, entregar o ouro para eles como uma forma de imposto e se sentirem bem confortáveis, tá? Então, as duas cidades foram amplamente influenciadas pelo islamismo. Porém, o reino de Gana não obrigou que a população se convertesse ao islamismo. Pelo contrário, eles continuaram adorando aos vários deuses que eles acreditavam. Então, portanto, dentro do reino de Gana, eles continuaram sendo politeístas, ok? Certo? E aí, pessoal, houve um momento que esse reino de Gana acabou, entrou em declínio, tá? E a gente vai dizer que esse declínio está intimamente ligado ao processo de islamização, tá? Que acabou acontecendo por toda a área que o Gana governava. Por quê? Lembra que quando houve a expansão árabe, o Maomé dizia que tinha que acontecer aquela guerra em nome da religião, que quem morresse naquela guerra acabaria conquistando o céu, por exemplo, né? Conquistaria o paraíso pela eternidade. E aí, várias comunidades que estavam sob domínio do Gana começaram a ser atacadas pelos muçulmanos. E aí, o que acabava acontecendo? Esses diversos povos que estavam sendo atacados, eles não se reuniam com outras comunidades para se protegerem. Então, várias comunidades começaram a ser dominadas pelos muçulmanos e começou a enfraquecer o reino de Gana. Por quê? Olha só, quando o reino de Gana dominava uma comunidade, aquela comunidade deveria oferecer impostos e também soldados quando o Gana pedisse. Só que como as diversas comunidades... Por que o Gana não foi ajudar? Isso que eu vou explicar. Como as diversas comunidades estavam sendo atacadas, essas comunidades acabavam não atendendo ao chamado do Gana para tentar expulsar esses islâmicos. E aí, o que acabava acontecendo? As várias comunidades sob o domínio do Gana acabavam sendo dominadas pelos islâmicos. E aí, diversas áreas passaram a enfraquecer o exército dele, porque não ajudavam o Gana com membros para fortalecer esse exército. Fala, Renato. Então, os árabes, eles atacaram por todos os lados ao mesmo tempo? Não, atacaram diversas vilas, não necessariamente ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, atacava uma vila... Por que outras vilas não iam ajudar? Estou explicando sobre isso. Atacavam uma vila e aí aquelas pessoas que estavam naquela vila, inclusive soldados, eles acabavam ficando machucados, muitos morriam. E aí, quando o Gana ficava sabendo que ia convocar soldados de outras comunidades estavam sendo atacadas. E aí esse chamado do Gana acabava não sendo atendido,
porque algumas comunidades estavam sendo atacadas. E aí o número de soldados que o Gana conseguia reunir era muito pouco para combater aqueles muçulmanos. Ok? Ô, professora, mas os árabes, eles atacaram porque eles não se converteram no islamismo? Não. Se vocês bem se lembram, aquela guerra chamada Jihad, ela era a guerra santa que tentava expandir a área aonde o islamismo alcançava. Então, Maomé acreditava que o mundo todo deveria ser islâmico, tá? E aí os fiéis deveriam dominar os povos para tentar converter aquele povo dominado ao islamismo. Tá? E para isso praticava uma guerra. Então, essa guerra não é porque eles não quiseram se converter ao islamismo. Tá? Essa guerra era para tentar forçar aquelas pessoas a fazerem isso. Mas não é porque antes eles não tinham se convertido. Tá? E aí, lembra que todas as áreas dominadas pelos muçulmanos, por exemplo, eles não obrigavam aquelas pessoas a se tornarem islâmicas, certo? Só que elas deveriam pagar imposto ao como é que eu posso dizer, ao líder muçulmano, tá? Tudo bem? Então, pessoal, como as várias comunidades de domínio do Gana estavam sendo atacadas, acabava que o reino de Gana estava enfraquecido, não tinha um exército forte para que pudesse expulsar esses invasores. Até que o reino de Gana perdeu o controle daquelas rotas comerciais que levavam mercadorias até a África do Norte. Quando ele perde o controle sobre essas rotas comerciais, eles acabam perdendo também as principais fontes de riqueza, né? Que era por onde se comercializava o sal, era por onde se comercializava o ouro, as manufaturas e também as armas. Então, se ele perde o controle dessas rotas, porque agora os muçulmanos estão dominando essas rotas, esse reino não tem condição de continuar sendo forte. Principalmente porque esse povo, ele acabou sendo atacado do final do século IX até o século XI. E aí, quando lá no século XII, por exemplo, um povo que antes era dominado por Gana, eles se reúnem e acabam atacando a área dominada pelo Gana. E olha só, esse povo que antes era dominado, um dos povos que eram dominados pelo Gana, era chamado de mandingas, tá? Então, esses mandingas que viviam lá próximo ao Níger, né? Eles acabavam não mais obedecendo o Gana, porque eles tinham sido invadidos pelos islâmicos, pelos muçulmanos. E aí, quando eles não têm mais o domínio do Gana, eles acabam, de certa forma, depois expulsando esses muçulmanos, certo? E conseguem atacar o reino de Gana. Quando eles atacam o reino de Gana, quem que eles passam a governar agora? O antigo reino de Gana, tá? E aí eles vão formar uma nova civilização. Então, o fim do reino de Gana teve muito a ver com o início da islamização do seu território, que foi enfraquecendo aos poucos as suas comunidades, que permitiram que outros povos pudessem invadi-los. Certo? Pois não, Letícia? Eu não entendi as causas do ataque dos islâmicos. Os islâmicos, lá no século VI, quando o islamismo começou a surgir com a ação do Maomé, o Maomé ele pregava que o islamismo deveria sair da Península Arábica e ir para cada vez regiões mais distantes, né? E essa expansão permitiu que o islamismo chegasse na Europa, chegasse no norte da África, em outras áreas da Ásia e assim por diante. Para que essa população pudesse adotar o islamismo, poderia acontecer de forma pacífica ou através de uma guerra. Então, por exemplo, fiéis do islamismo poderiam chegar numa determinada região e pregar os princípios da religião do islamismo, certo? Então, aquele povo que recebeu esses fiéis poderia adotar pacificamente o islamismo ou não, tá? Só que, algumas vezes, alguns povos se recusavam a adotar a religião e também se recusavam a ficar submissos aos árabes. E aí, então, esses árabes entravam em guerra contra esse povo. Essa guerra é chamada de jihad, aonde tentava obrigar aqueles povos a adotar o islamismo. Quando ainda assim eles se recusavam a adotar o islamismo,
esses povos deveriam ficar submissos aos árabes e pagando o imposto ao líder muçulmano, ok? Então, nesse processo de expansão do islamismo, os árabes atacaram a região onde era o reino de Gana, tá? Então, começaram a atacar várias comunidades do reino de Gana. E aí, então, essa expansão do islamismo foi o que contribuiu para o enfraquecimento desse reino. Porque as várias comunidades atacadas, elas acabaram diminuindo a oferta de soldados para o Gana. E aí, cada vez menos soldados no exército de Gana impedia que eles conseguissem expulsar os árabes do seu reino. Ok? Conseguiu entender ou ainda não? Então não foram os muçulmanos. Deixa eu ouvir a Letícia. Deixa eu ouvir a Letícia. Fala, Letícia. Entendi, Bia. Obrigada. Entendeu? Fala, Renato. Então não foram os muçulmanos que atacam o reino de Gana? Sim, foram eles que atacaram as várias comunidades no primeiro momento. Mas quem tirou o Gana do poder foi os... Primeiro, Renato. Deixa eu continuar ouvindo o Renato. Mas você não falou que os mandingas aí, eles gostavam do Gana? Mas assim, ó, como que o reino de Gana começou a se enfraquecer? Com a expansão árabe. Então, o Gana, ele não tinha mais domínio sobre muitas comunidades, porque muitas comunidades ficaram agora com o domínio árabe, ok? Isso começou lá no século IX, tudo bem? Aí, do século IX até o século XII, o reino de Gana foi perdendo várias comunidades. Entre elas, uma comunidade de um povo chamado Mandinga, que também tinha sido dominada pelo povo árabe, ok? Esse povo Mandinga foi dominado lá no século X pelos árabes, tá? No final do século IX, durante todo o século X, eles foram dominados pelos árabes, ok? Então, eles não mais, os Mandingas, estavam submetidos ao Gana, eles estavam submetidos aos árabes, tudo bem? E aí, esses mandingas conseguiram se organizar e expulsar esses árabes do seu território. Aí, os mandingas, numa reunião de forças, conseguiram atacar aquilo que sobrou do reino de Gana. E aí, como eles eram mais fortes, tinham cada mais soldados que o reino de Gana, daquilo que sobrou do reino de Gana, eles conseguiram dominar aquilo que sobrou do reino de Gana. Então, o início do fim do reino teve a ver com a islamização, que teve aí o enfraquecimento das várias comunidades, onde ele foi perdendo a influência sobre elas. Fala. Só que esses mandingas aí, o reino de Mali ficou sob o poder deles ou sob o poder dos árabes? Os mandingas, eu vou falar deles agora nos próximos slides, tá? Os mandingas, sobre todas as áreas que eles foram dominando, formou o reino de Mali, ok? Que eu vou falar deles agora, desse reino de Mali. Professora, entendeu? Pois não. Os muçulmanos atacaram Gana porque eles queriam dominar o território? Isso, para a expansão árabe, ok? Aqueles jihad. Mas o que aconteceu com as pessoas do reino de Gana? Elas tiveram que obedecer agora ao líder do reino de Mali. Até o Gana? Até o Gana. Certo? Aí ele virou uma pessoa normal? Isso, virou uma pessoa comum. Nossa, deve ser constrangedor, né? Vamos lá. Então, vamos entender. Oi. Gana hoje é um país na África, né? Ele tá no mesmo lugar que o... Foi a mesma pergunta que alguém falou ontem, né? Hoje, o local onde esse reino de Gana se desenvolveu é um país hoje chamado Mauritânia. É essa área em vermelhinho aqui. O país Gana é outro país, que tem a ver também com o nome de um rei, tá? Mas não é na mesma área, tá bom? Gana agora fica mais para baixo. Isso. Professora, fala. Mas Mali fica no mesmo lugar. Mali está no mesmo lugar. Exato.
Porque toda essa região aqui, ó, dominada, né? Aqui era o reino de Gana. Então, tudo isso daqui o Gana dominava. Inclusive, dentro dessa área estava a civilização dos mandingas, certo? Então, os mandingas também dominavam essa área aqui depois, onde era o reino de Gana. Entendeu? Quem que era o Keita? Hã? Essa não. Peraí, tô ouvindo o Alonso. Primeiro, Alonso. Quem que era o Keita? Ah, calma que eu não cheguei lá ainda. Certo? Ô, Quem era a Bia. outra que ia falar? Pode falar. Isadora. Mas... Pode falar, Isadora. A Mauritânia, que você disse que é onde ficava o antigo reino de Gana, né? Ela tá na África do Norte, né? Ela tá na região Você não do disse que tava Sahel. na Ela tá na região do Sahel. Entendeu? Nossa, então a África do Norte é bem lá em cima. Isso. São bem aqueles países que estão bem na parte superior. Tá? Bia. Júlia, me manda aí no bate-papo a sua dúvida ou habilita o seu microfone. Fala, Ô, Luísa. Bia. O reino de Mali, mas aí ele não ficou do tamanho do reino de Gana inteiro, né? Porque um pedaço foi dos árabes. Isso, a gente vai ver agora. Eu vou falar sobre o reino de Mali agora, tá? Suas características e tudo mais. Júlia, pode falar. Você quer digitar ou você vai falar? Gana ainda tem religião muçulmana? Sim. Inclusive, grande parte da África, tanto do norte quanto a África subsaariana, tem forte influência muçulmana. A maioria dos países são muçulmanos ou as religiões tradicionais politeístas. Ok? Pessoal, então agora vamos entender quem que foi esse reino de Mali, como que ele formou, como que ele deu conta de dominar Gana e outros povos, tá? Então vamos entender as origens desse reino, né? Então lá no século XI, os mandingas se unificaram. Eles se unificaram para quê? Para tentar expulsar aqueles povos invasores, né? Quem eram esses povos invasores? Os árabes, naquela expansão árabe, não é? E aí, quando eles conseguiram expulsar os árabes, o que eles perceberam? Que Gana já estava enfraquecida, não é? E aí, eles conseguem expulsar esses invasores, que são basicamente os árabes, e eles voltam a ficar em paz, tá? Então, lá no século XI, eles conseguem expulsar esses muçulmanos de lá, e já no século XII, aonde é o reino, né, dos mandingas, eles voltaram a viver em paz, porque eles agora não estão dominados nem por Gana e nem pelos árabes. E aí, eles começaram a fazer o seguinte, juntavam esses mandingas e tentavam dominar os povos que estavam ao redor, as comunidades que estavam ao redor da comunidade mandinga, ok? E aí, teve um líder lá no final do século XII chamado Sundiata Keita, que ele conseguiu reunir um grande número de soldados e foi atacando cada vez mais áreas, inclusive aquilo que tinha sobrado do reino de Gana. E aí, pessoal, esse Sundiata Keita, ele consegue dominar uma grande quantidade de áreas e ele se proclama rei desse novo reino que foi fundado. Qual que é o nome dado para esse rei? Esse rei passou a... Isso, o nome dele, o nome da pessoa era Sundiata Keita. Que o nome que a gente dava para esse rei era de Mansa. Então, por exemplo, o rei lá do Egito, a gente chamava de Faraó, certo? O rei lá de Gana, nós chamávamos de Gana. O rei de Mali chamava-se Mansa. Tudo bem? E aí, o primeiro Mansa foi chamado de Sundiata Keita. Gente, deixa eu falar aqui. Então, o nome do rei de Mali era de Mansa. O primeiro Mansa é esse Sundiata Keita, que aí o Alonso tinha me perguntado antes, tá? Então, Mansa é o governante, o rei de Mali. Ele era considerado... Mas e o Mandinga? O Mandinga é o nome de todos os povos, tá? Todas as pessoas, como se fosse uma etnia, tá?
Então, todo Então, mas mundo, os aquele mandingas, grupo... por que virou Mali? Eu não entendi. Calma, Por que Renato, com calma. Os mandingas eram as pessoas que habitavam uma região ali próxima ao rio Níger, tá? Sim. Tudo bem? Um deles era um líder militar que conseguiu dominar muitos povos, tá? Esse líder era um Sundiata Keita. Então, ele virou o rei de toda essa área conquistada. O nome de rei é Mansa. Então, o primeiro Mansa era o Sundiata Keita. Todas as áreas dominadas pelos mandingas recebeu o nome de Mali, então Reino de Mali. Toda a área dominada pelo Mansa é chamada de Mali e formou um grande reinado. Entendeu, Renato? Entendeu? Então, ótimo. Esse Mansa, pessoal, que era esse rei, o primeiro deles foi o Sundiata Keita, ele era considerado o senhor da terra e da chuva. Ou seja, ele era o dono de todo o reinado, ele era considerado aquele indivíduo que deveria governar, proteger todas as terras. De acordo com as religiões, né, a religião politeísta tradicional de Mali, nesse primeiro momento, era o Mansa que controlava, inclusive, as chuvas para poder provocar a cheia dos rios, para ter, por exemplo, um processo de colheita, né? De plantio e de colheita. Só que olha só, pessoal, esse Mansa, ele tinha conseguido expulsar o Sundiata Keita, os árabes dali, não tinha conseguido? Só que olha que interessante, o Sundiata Keita, ele adota o islamismo como sua religião. Só que esse Sundiata Keita, ele vai fundir a tradição tradicional do reino de Mali com o islamismo. Então, ele vira islâmico, obriga todo mundo a virar islâmico, só que ele acreditava que tinha poderes divinos, como, por exemplo, de controlar a chuva e o sol. Tá? Então, dentro do reino de Mali, o islamismo passou a ser uma religião oficial e o Mansa... Ele acreditava ou ele falava para os outros que ele tinha esse poder? Ele acreditava e divulgava isso, tudo bem? Que era um misto aí dessa religião islâmica com os poderes que ele acreditava que tinha, de dominar a chuva. Então, se choveu hoje, foi o Mansa que determinou que estava chovendo, tá? Não foi aí um fenômeno natural. Tudo bem? Fala, Luísa. Mas peraí. Fala, Luísa. Mas então qual era o nome de Gana, do Gana lá? Não tinha mais Gana, né? Porque Gana foi dominada pelo reino de Mali. Não, certo? eu sei, mas qual é o nome dele, já que você disse que Gana... Mansa. Mansa. O nome desse rei é Mansa. O primeiro Mansa foi... Hã? Não é isso. O que você quer saber? Qual que era o nome? Você falou que Gana é o nome do líder. Isso, tipo o nome prefeito. do líder lá de Mali é Mansa. Mas então qual é o nome do Gana?